E aí, pessoal do Instagram, o homem já tá aqui. Manda um aviãozinho pro pessoal, que o homem já tá aqui do meu lado. Vamos já conversar com ele. Ananias, vereador Ananias de 6 mandatos. 12h13. Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Continue ligado. Vem aí a próxima atração. O pessoal já estão entrando aí, curtindo o nosso programa. Daqui a pouquinho uma entrevista com Ananias, vereador Ananias. As inovações do mercado, as informações e curiosidades do mundo empresarial e muito mais. Continue ligado aqui no seu programa Do Zero ao Topo, na comunicação de Ivanildo Augusto. Boa tarde, Lago da Pedra. Está começando o seu programa Do Zero ao Topo. Hoje, uma terça-feira abençoada. Depois daquela vitória do Brasil, né? Todo mundo chega alegre, feliz. Bom demais estar aqui com vocês, comunicando, levando muita informação e entretenimento para vocês. Obrigado pela audiência, obrigado a todos vocês que estão conectados com a gente. Pessoal aqui de Lago da Pedra, de toda Lago da Pedra. Pessoal que está lá no Vieira Neto, pessoal que está no Cajueiro, na Vila Rocha, no centro da cidade. Muito obrigado a todos vocês pela audiência. Obrigado também ao pessoal que está nos ouvindo em Lago do Junco, Lago dos Rodrigues, Paulo Ramos, Bom Lugar. Pessoal que estão no interior, Lago da Cutia, Santa Teresa, Bom Jesus, né? Santa Catarina. Então todos os interiores em volta de Lago da Pedra. Muito obrigado mesmo pela audiência a todos vocês que estão aqui com a gente, conectados através da Cultural FM. A Cultural FM você pode nos ouvir no seu rádio, é claro, através do 87,9 MHz, e também você pode nos ouvir através do nosso canal no YouTube, que é Cultural FM 87,9. Procure lá, se inscreva no nosso canal. E também, é claro, no nosso site. Nosso site é www.culturalfmonline.com. Vá lá, você pode passar o dia todinho ouvindo as nossas músicas, vai ser bom demais estar com vocês. Obrigado a todos vocês pela audiência, né, por estar aqui todos os dias ouvindo a Rádio Cultural FM. Mandar um abraço ao pessoal do Arroz Quilão. Arroz Quilão, você já sabe, se você gosta de arroz soltinho ou de risoto, né, que é o arroz molinho, compre Arroz Quilão. Se no supermercado próximo da sua casa não tem Arroz Quilão, entre em contato com André Albuquerque Representações. O Instagram é André Albuquerque 1976. Fácil. Vai lá, manda uma mensagem para ele que a gente entrega em qualquer ponto desse Brasilzão, tá certo? Arroz Quilão, esse é o melhor. Mandar um abraço pessoal também da Stampiarte. Stampiarte fica ali na Avenida Mauro Jorge, em frente à Assembleia de Deus. Olha, lá a gente faz camisa, uniformes para sua empresa, para igrejas, festejos, cavalgadas, motocross, enfim. Quer fazer uniforme de primeira qualidade? Vá lá com o pessoal da Stampiarte. Fica ali na Avenida Mauro Jorge, em frente à Assembleia de Deus. Sanduba do Del, o sanduba mais gostoso da região, meu amigo, é lá, Sanduba do Del. Também tem pizza, tem frutos do Goiás, que é sorvete, picolé, coisa deliciosa, você não pode perder de jeito nenhum. E nós estamos ali naquela luta, queremos que o Sanduba do Del abra o dia todinho, meu amigo, pra gente saborear ali com o nosso amigo, com aqueles pratos deliciosos do Sanduba do Del. E lá tem pizza também, não esqueça disso, tem pizza. Tem o espaço Kids, pra você levar seu filho, coisa bacana demais. Sanduba do Del fica na rua Antônio Coelho, em frente à delegacia da Polícia Civil. Marquinhos Construção já está em novo prédio, né? Nova estrutura, bacana demais. Fui hoje pela manhã visitar lá o Marquinhos Construções, confortável, produtos do grosso ao acabamento. Marquinhos Construções fica ali agora ao lado, no mesmo lado, mas ao lado ali da Igreja Batista Vinho Novo. Então, vá lá, Marquinhos Construção. Meu amigo, ó, você faz orçamento em qualquer lugar, mas depois você vai lá em Marquinhos Construção, porque a gente cobre qualquer orçamento em Marquinhos Construção. Você que está me vendo aí através do Instagram, do YouTube, você que está me ouvindo aí na Rádio Cultural FM, meu amigo, vá lá em Marquinhos Construção, fica ali ao lado agora da Igreja Batista Vinho Novo, na Avenida Vieira de Melo. Lá tem piso, tem hidráulico, tem elétrico, tudo que você, areia, tijolo, brita, cimento, e já sabe, a gente divide até em 12 vezes no cartão. Meu amigo, lugar certo é Marquinhos Construção. Mandar um abraço aí a todo mundo que já está conectado com a gente. Jefferson mandou aqui, Jefferson Pereira, homem forte. Aqui o André Aureliano já está conectado com a gente. Doutora Cássia Quero, obrigado, Cássia.
Pedro Filho, Jean, grande Jean Oliveira, mandar um abraço para você, Jean, aí na rua Santa Terezinha. Jean é sua esposa, todo mundo que está curtindo a gente. Também o Ideal Pinturas, próxima semana, segunda-feira, nós vamos estar aqui conversando com ele. Mandar um abraço também pro Eleilton, ele que é o gestor da Plena Construção. Um beijo, cara, te amo, viu? Grande Eleilton. Maciel, Maciel, um abração, cara, eu vou te trazer aqui no nosso programa. Esse Maciel, vocês precisam entrar no Instagram dele, o cara é demais, é sensacional. Maciel Meme, entra lá no Instagram dele que o cara é demais. Mandar um abraço aí pro Dr. Alain. Dr. Alain, agora que eu passando, meu amigo, eu digo pra esse Alain, ele que estava ornamentando as árvores de Natal em frente ali da Clínica Bem-Estar. Ficou bom, viu, Alain? Parabéns, viu? Ficou bom demais. Você já tem outra profissão. Abraço para você, Alain, e todo o pessoal aí da Clínica Bem-Estar que está conectado com a gente. Bom, vamos agora ao que interessa, meu amigo, que é a entrevista com ele. Para mim é satisfação, é honroso recebê-lo aqui. Eu que sou amigo dele há muito tempo, desde o tempo que ele era mecânico de bicicleta, levava lá minha bicicleta para consertar. É um amigo da gente, amigo mesmo de verdade. É para mim uma satisfação e um orgulho estar entrevistando o Ananias. E Ananias, e já te agradecendo por ter encontrado um tempo de vir aqui conversar com a gente. Bom dia, Evanildo, bom dia a todos da FM Cultural, né, Rádio Cultural FM de Lago da Pedra, que traz essa inovação de levar sempre a verdade a toda a nossa população e aos seus meios de divulgações, né, enfim, e em trazer esse incentivo à nossa cultura, que Lago da Pedra é uma cidade que tem muito, mas muito mesmo, os artistas, né? Então, um meio de comunicação como a nossa Rádio FM Cultural, ela enriquece muito cada projeto de cada cidadão lago-pedrense que quer apresentar, que quer divulgar, que quer ouvir sempre a verdade através desse sistema de comunicação. Então, meus agradecimentos a toda a equipe que faz a FM Cultural de Lago da Pedra. Ananias, o Ananias ele se encaixa no nosso programa de verdade, começou do zero ao topo mesmo. Ananias, eu queria isso há muitos anos atrás. Ele começou com 16 para 17 anos, como mecânico de bicicleta, depois passou para moto. Eu queria que tu falasse um pouco aí desse começo de empreendedor, de empresário. Trouxe muita coisa, muita novidade. Primeiro de bicicleta, com o seu pai ali, o seu Antônio Balé, que era quem tinha todo tipo de peça, de enfeite, né? Antigamente gostava de enfeitar muita bicicleta. E aí depois tu, com a oficina e com a autopeça de motos, variedade de peças. Como foi esse início de empreendedor aqui em Lago da Pedra, muito jovem ainda, com 16 para 17 anos? Então, Evanildo, foi assim, como filho de Lago da Pedra, né, que eu tenho esse prazer, esse orgulho, e de uma família humilde, mas trabalhadora, filho de Antônio Balé de Souza e Dona Estelita Bezerra, trabalhadores, né, rurais mesmo, e mudamos para a cidade, né? Morava no interiorzinho aqui perto, Centro do Leôncio, Cabaça, por tudo isso meu pai passou aqui, nós moramos nesses povoados. E passamos a mexer com a área de bicicleta. E eu fui logo me dedicando, eu sempre fui dedicado, empolgado. Quando eu ia para fazer uma coisa, eu ia com vontade logo. Se eu não quisesse, eu não ia. Mas quando eu ia era para fazer. Então me dediquei, aprendi a arrumar a bicicleta, fazer de tudo um pouco. Naquele período eu lembro muito bem que as bicicletas era Caloi e Monarch. E pra gente ver uma bicicleta que tinha os câmbios, que tinha marcha. Tinha marcha, era de outros países, não era nem. Era difícil se ver no Brasil. Ananias, eu acho que quem teve uma das primeiras aqui em Lago da Pedra foi tu, né? Que trouxe para Lago da Pedra. Aí eu logo comecei a perguntar aos vendedores que vendiam peça pro meu pai, o seu Antônio Balé, se eles não tinham câmbio de marcha pra gente adaptar em uma Monarch ou numa Caloi. Eu tinha uma Monarchzinha velha. Eu lembro. Aí os caras, eu vou encontrar pra ti em São Paulo, não sei aonde, pra lá, né?
ver se eu encontro. Até que o cara trouxe um câmbio. Um câmbio com a corrente e a coroa. Né? Que podia instalar. Era um kit. O Era um kit. O câmbio, a coroa, 3 coroas, né? E a corrente, que era maior. Então, os cabos foi eu mesmo que adaptei e fiz a adaptação da minha Monarch. E aí eu coloquei marcha, botei lá na bicha lá umas 8, 10 marchas. E aí eu saí aí brincando com a galera achava bom, porque eu trocava de marcha, quando se acabava para subir, botando força, eu subia de leve. E aquilo já foi uma propaganda para outros, para Sim, comprar. Aí quando eu montei na minha, logo veio muito, sabe? Danilo, manda teu pai pediu um câmbio desse que eu quero para te mandar. Aí eu comecei a montar câmbio de marcha na bicicleta. E aí assim, foi um fenômeno. A nossa oficina ali começou com isso e depois eu passei a consertar moto também, né? A gente começou trocando transmissão, rolamento, bola de freio, depois passou para revisão e depois eu me especializei na mecânica, né? Eu queria só falar um ponto aqui dessa questão da bicicleta e também, agora que já passou para moto, mas o Ananias sempre teve esse espírito humano dele de ajudar as pessoas. Eu me lembro que às vezes eu chegava lá, remendar pneu ou lubrificar, né, que você tinha que mandar lubrificar. Isso. E eu chegava lá uns caras, uns meninos com a bicicleta toda esbagaçada, e o Ananias chegava lá e pegava assim no pneu da bicicleta com as bacias, né, que tinha as bacias folgadas, a Ananias balançava e disse assim, vixe, negão, aquele negócio tá feio, quebrou tudo. Aí ele disse, não, deixa eu te ajudar aqui. Aí pegava umas peças ali usadas, né, e aí colocava na bicicleta dos meninos, os meninos saíam muito alegres, era um negócio que já é o espírito do Ananias. Chamava a clientela, né, e as boas amizades. E as boas amizades, todo mundo gostava de estar lá. O Marquinhos Moraes tá aqui com a gente, assistindo o programa, está dizendo que nós dois se parecem. Talvez tenha algum parentesco aí. Obrigado pessoal que estão na audiência aí. O Kaique está aí. Obrigado, Kaique, meu filho. Obrigado pela audiência e todo o pessoal que estão conectados com a gente. Aí já passou para moto, que também foi um fenômeno, né, Ananias? Ou seja, então, aqui na região não tinha outro, não. A gente foi transformando de bicicleta para moto e aí estourou a Motorama do Balé e aí a gente cresceu muito, muito mesmo. Era a única oficina que tinha aqui. Todas as motos da região aqui, os garimpeiros que chegavam e compravam motos novas, entendeu? A gente lembra demais de vários garimpeiros. Railton McLaren, andava com Garrel, chegou aqui com Arlan, Vanderlan, Maninha, era a turma de garimpeiro e levava moto. Chegava a comprar moto nova e aí a gente ia lá arrumar. E um ponto interessante, né, tanto da oficina de bicicleta do Ananias quanto de moto, é que formou, capacitou muita gente, né, Ananias? Hoje o pessoal que estão fora aí, que tem lojas de autopeça e são mecânicos aqui de Lago da Pedra, começaram ou se formaram, deram início nessa caminhada de mecânico, tanto de bicicleta como de moto lá na tua empresa, né? Foram muitos, a exemplo do João da Rua 7, sim. O Daniel, o Danielzinho, Adãozinho, o Gil, o Baixinho, o Maguinho, o Dólar. Qual é o nome daquele que eu conheço ele como Matacó, conheço ele como Nené. Todos formados lá. Eram tantos, né? Porque só era a única oficina e aí a gente e abraçava muito o pessoal. Capacitou muita gente, começou ali na aprendizagem, depois hoje, graças a Deus, todos são mecânicos, tem suas oficinas e estão levando a vida por conta desse trabalho, de oportunidade que a gente dava. Sem falar que lá na oficina também eu já fazia esse trabalho social, como você falou das bicicletas também, das motos. Quando, na verdade, eu me tornei assim bem conhecido, começou com a bicicleta e depois com as motos. Eu era um líder dos motoqueiros lá da Pedra, você lembra? A gente fazia carreatas, chegava naqueles momentos políticos, ou alguma loja, alguma coisa que queria fazer alguma carreata, fala com o líder dos motoqueiros, que é o Ananias. E também tinha uma questão que eu acho que daí foi a virada de chave, também tinha a questão do lado social, né, Ananias? Que você fazia muito, ou seja, fazia a organização dos motoqueiros para esse lado social, em Natal, final de ano, Dia das Crianças, tudo tinha isso aí, Carnaval era muito forte, né? Tudo, e quando a gente fazia essas carreatas, Evanil, por que os motoqueiros me acompanhavam? Às vezes tinha outros que chamavam, não vou para carreata contigo, porque
tu não vai arrumar minha moto se quebrar, eu tô sem dinheiro, eu não tenho... E se queimar o disco, que era o que mais queimava nas carreatas, ficava arregaçando, acelerando, queimava o disco de embreagem, o kit de embreagem ia embora. E aí comigo o cara já sabia, se ele fosse, ele podia estar com dinheiro ou sem dinheiro, que eu ia resolver o problema dele. Outro dia seguinte. E eu me lembro que eu ia muito, eu tinha uma bicicleta Caloi branca, tinha aquela almofadazinha assim na frente, bacana demais, e levava muito no Ananias. E assim, mas depois eu trabalhando na TV Mearinha, a gente tinha uma moto, levava sempre lá para o Ananias consertar. E um negócio bacana que eu me lembro demais, Ananias, era que o Ananias era muito contra esse negócio de andar empinando pneu, de fazer essas... Quando ele chegava lá, os caras, ele via alguém, né? E o cara chegava lá, nós, menino, a carenagem dessa moto a gente troca, mas essa turma não dá pra trocar não, menino. Eu lembro, então assim, o Ananias era como um líder, era de fato o líder dos motoqueiros da região e hoje e ainda no início também sempre era um exemplo a ser seguido, e isso influenciou na tua carreira. Agora, Ananias, como foi só falando aqui dessa questão das manobras radicais que eu sempre fazia nas motos para meus amigos, a gente tirava uma tarde, no final da tarde às vezes a gente ia brincar na MA e tudo. Um ficava olhando se não vinha carro, e a gente ia fazer essas brincadeiras, né? Essas manobras radicais, eu sempre gostei e tudo, mas sempre naturalmente. Às vezes quando eu ia para outra cidade, nessas carreatas, eu era líder porque os caras gostavam que eu fizesse essas manobras. E eu fazia, mas era com consciência. Primeiro, eu não bebia, não fumava, eu só tomava água ou refrigerante. Eu não bebia, então eu ia conscientemente e tinha um segredo que era sempre estar com o freio traseiro preparado para usar o freio para a moto não virar, não capotar e tudo. Eu tive aulas de aprendizado também nas empinadas, nas manobras radicais, para não... Aí quando eu via um querendo fazer, eu digo, não vai por aí. A carenagem da moto, como falou, conserta, agora a tua, primeiro tu tem que aprender a usar o freio traseiro, né? Olha, a gente era muito divertido a oficina lá e o Ananias, porque o Ananias é esse ser humano que você encontra ele na rua, dificilmente você encontra ele zangado, é sempre sorrindo. Que inclusive, Emilio, só pedindo aqui mais uma parte sua aqui, nós tínhamos 2 fotógrafos que tinham moto e arrumavam moto comigo lá também, que era o Raimundo, fotógrafo. Sim, ele né? Que mora aqui na rua São Raimundo. Na Vila Santa. Era o Nunes, baixinho do bigode. Que eu acho que mora pra Garapé Grande hoje. Então eu arrumava essas motos. E sempre que ele chegava na oficina, aí, bora tirar, aí o Elia, meu irmão, chamava, a gente chamava, vamos tirar um flash. Aí juntava a turma toda e tirava aquela foto de todos. Tantos amigos que tem essas fotos, eu não tenho essas fotos ainda. Isso é bacana. Dá um tempo para colocar no teu Instagram até para relembrar isso aí. Muito bacana. É bacana. As pessoas que a gente lembra. Ananias, e agora abrir aqui, fazer que nem um amigo meu, abrir aqui uma dentro para falar do teu pai que foi um pioneiro, né, nessa área, né, de vender peças de bicicleta, o São Antônio Balé, já falecido. Mas um cara também que era um espelho de empreendedor, né, um cara de visão que contribuiu muito para o crescimento da nossa região no que diz respeito à peça de bicicleta, a peça de moto. Um exemplo, e agora eu me lembrei aqui do senhor agoniado ali naquele dia a dia, e o Ananias brincando com ele, era uma figura, né, o senhor Antônio Balé? Ele trabalhava arrumando as bicicletas, e quando a gente começou a ajudar, depois ele passou a ir comprar peça de moto, ele passou a ficar só no comércio, né? Aí a gente foi aprendendo, depois foi aprendendo ali, os outros filhos, e aí a gente tomou conta da oficina, aí foi vindo mais pessoas, e aí a gente montou um empreendimento que gerava emprego e renda. É verdade. Né? E profissionalizava também e dava oportunidade para outras. Era uma escola mesmo, ali, a oficina ali era uma escola. Foi uma escola boa, foi uma escola do bem, foi uma escola que tinha o principal chefe, que era o seu Antônio Balé, que era pessoa de responsabilidade, onde as coisas tinham que ser tudo com direito, não tinha nada errado, entendeu? A oficina, a casa de peça, tudo tinha essa responsabilidade, essa credibilidade, porque você colocar qualquer empreendimento, se o dono do ambiente não tiver aquela responsabilidade, e aí não passa garantia nem confiança. Então nós lá não, era uma família, né? E os exemplos eram dele, de trabalhador, de direito, né? Então, trabalhador demais, com isso formou vários e vários amigos, né?
nessa profissão. E a gente fica honrado, feliz por isso, e saber que de muito tempo atrás, meu pai era cearense, minha mãe paraibana, mas que, como você falou, contribuiu muito para o crescimento de Lago da Pedra e principalmente para a profissionalização e criar essas oportunidades que hoje tem esse legado, de muitos mecânicos em Lago da Pedra. Merecido demais a homenagem que fizeram a colocar o nome daquela avenida, Avenida Antônio Balé, merecido demais, porque realmente era um empreendedor, um cara... Os primeiros, né? De visão. Quando era a Rua Santos Dumont. E agora, Ananias, como foi que deu esse start, ou quem foi que te incentivou a ser candidato? Como foi essa primeira candidatura do Ananias? Foi assim, como eu te falei, eu comecei como líder do motoqueiro, e sempre que eu apoiava um candidato, meus amigos apoiavam junto comigo. Depois eu liderei a turma do Moído por 5 anos. Lembro demais. E a gente fazia aquela eleição 25 de Natal, dezembro de todo ano. E aí a gente fazia o quê? Trocava o título por 1 quilo de alimento. E aí toda a arrecadação, eu era responsável, a gente alugava um prédio, né, para guardar toda a alimentação. E aí era o Josemir, era uma turma grande naquele tempo. Verdade. Né, que a gente coordenava isso lá junto. E aí eu me elegi prefeito do Moído, vice-prefeito, e elegemos Edinaldo, elegemos Laércio, elegemos o Mi, nunca deu sorte. O Mi, disputei com o Rui Paulino também, o Rui Paulino perdeu para mim. O Geordo também, era mais o Mi, perdeu para mim mais o Laércio. E assim, foi 5 anos trabalhando com a juventude, mas com objetivo social. Isso. Nós tínhamos o objetivo de brincar naquele dia, mas com responsabilidade, porque nós tínhamos um local reservado para guardar todo o alimento. E depois que passava, que todo mundo votava, e passava a noite na festa, aí amanhecia o dia, eu tinha que ir com a equipe de coordenação, fazer todas as cestas básicas, para poder marcar o dia de distribuição nos bairros carentes de Lago da Pedra. E era bacana demais, era muito bonito. Era uma alegria grande demais. Essa eleição do Moído aí. Então começou daí, Ananias? Começou tudo daí. A liderança do motoqueiro, a eleição do Moído, esse trabalho social e cultural, né, e profissional, né, que eu era mecânico e tinha essa liderança com os motoqueiros. Então juntou tudo. O que aconteceu quando chegou no ano de 1996, me lembro muito, Dona Raimundinha era prefeita, candidata à reeleição. Não era candidata, era o Valdir Filho que era candidato. Sim. E o Valdir Filho me chamou: Ananias, tu vai ser meu candidato a vereador. Não pode dizer para os outros, tal, para não ficar com ciúme, mas eu vou te eleger vereador. Eu digo: meu amigo, eu não tenho condições financeiras e tal. Eu sou um simples mecânico. Eu não tenho dinheiro para... Porque naquele tempo você sabe que qual era a nossa cultura naquele tempo. As pessoas que moravam aqui colocavam roça em toda essa região de Lagoa Grande, que era município daqui, que era povoado daqui, né? Três Lagos, essas distâncias tudo aí. E aí, quando chegava no período do verão, eles escoavam essa produção de milho e arroz pra cá, com o quê? Com caminhões, era quem tinha um caminhão, Aí eu não tinha nem só tinha um caminhãozinho de brinquedo. Esse negócio que o Ananias está falando, isso é a mais pura verdade. As pessoas que eram os vereadores, eles tinham caminhão. Tinha caminhão. Quem não tinha nada, tinha 2 caminhões para escoar a lavoura. Então, se trouxesse a carrada, é claro, a família ali todinha votava para aquele candidato. E eu não tinha caminhão. Eu digo: eu não tenho condição, meu filho. Não te preocupa, que eu vou e tal. Por fim. Aí veio a morte dele logo depois, né, no acidente de avião, em março, né, de 96, né, lá em Monção, quando o avião caiu, ele mais 2 deputados morreram. E aí eu cruzei o braço, porque meu amigo direto, claro, eu tinha amizade com Dona Raimundinha, mas muito pouco. Minha juventude era com o Valdir Filho, minha amizade. Ele que me chamava, me convidava para fazer carreata, para fazer tudo. Quando ele chegava de São Luís, me chamava na casa dele, passava aquilo e tal, e eu achava bom o jeito que ele se comunicava comigo, porque eu não era nada, e ele era um deputado famoso. Ele dava atenção, né? Isso, então, ele quis me lançar. Aí eu disse, quando ele morreu, eu disse: não, já disse para mim mesmo, não sou candidato. Aí me lembro muito do tempo, apoiei Almir Fialho, quem saiu, Dona Raimundinha saiu candidata, a mãe pelo filho. Sim, eu lembro demais. Ganhou a eleição, tal, e nós apoiamos o Almir Fialho.
Depois os motoqueiros, assim, sempre que a gente votava num, aí os motoqueiros precisavam de alguma coisa, quando eu recorria para quem nós votava, aí não tinha nada. Aí os caras chamaram, quando foi, passou a eleição, quando depois disse, olha, na próxima eleição, na reeleição da dona Raimundinha, quem vier, se tu não for o candidato, nós não vota mais em nenhum candidato que tu apoiar. Só vota se for em ti. E aí eu falei a mesma coisa, que eu não tinha condições e tal. Não te preocupa, que nós pudermos ajudar, nós vamos te ajudar. Cada um. Naquele tempo dava muita bota, foice, para roçar, para brocar. É verdade. E eu disse, rapaz, ele disse, aí tinha um outro amigo, Zé Moreno, me lembro muito bem, o seu Rafael, uma turma aí. Se faltar caminhão, o Zé Moreno tinha alugado uma usina aqui na Rua 7 e tinha um caminhão novinho. Ele trabalhava dia e noite. Ele disse, mas de sábado, meio-dia à tarde e domingo, eu boto algumas carradas pra ti. Eu posto no meio da semana. É a meia hora dele. E tu só me paga as carradas se tu se eleger. Se tu se eleger, tu não me deve nada. Mas nós vamos te eleger, tu vai me pagar. Eu tinha empolgação. E aí nós começamos a fazer uma pré-campanha e por fim fizemos a campanha e precisei mesmo, me lembro demais, nós precisamos botar 17 carradas, 17 famílias que tinha, e os outros botando de um e de outro, e umas famílias grandes e os outros empurrando ainda, porque não dava para botar, era muita gente. Aí eu fui, chamei o Zé Moreira e ele começou a botar. Aí botava, saía de meio-dia daqui, quando dava mais tarde, 5, 6 horas da tarde, já estava aqui com uma, aí voltava, ia pegar a outra, até de madrugada, botava, aí domingo arrochava, você que botava 4 carradas de um sábado meio-dia para um domingo à noite. E aí ia aliviando, e as pessoas iam botando meu cartaz e iam dizendo que votava para mim. E por fim, a gente completou, botando essas carradas, e eu me elegi vereador. Quantos votos, primeira? Primeira eleição nós tivemos 790 votos. Era muito, né? Era voto. Naquele tempo eu disputava. Carro de som, eu não tinha nenhum. Eu me lembro demais que era uma força muito grande. Eu me lembro demais que o filho do líder político da oposição, que era o Luiz Osmanina, no período, o Hilário Neto foi candidato, tinha 11 carros de som. 11. Só para vereador tinha 11. Só para vereador tinha 11. Eu não tinha nenhum. O homem era pobre demais, gente. Aí por essas carreatas de serviço dos motoqueiros, eu lembro que eu tinha feito uma carreata um comício grande aqui em Vitorino, pro baixinho lá, pro Juscelino Rezende. Chamou um irmão meu que já trabalhava com moto lá. Juscelino Rezende, o velho mesmo, né? Esse era ele mesmo. Aí ele disse, Ananias, Josias, chama teu irmão pra fazer que eu pago ele. Eu disse, não quero dinheiro. É só abastecer a moto dos amigos, ter lá um refrigerante para ele, uma cerveja para quem toma, uma carninha para comer lá. Eu não quero cerveja, nada, só um churrasquinho lá, se tiver para nós tá bom. E abastecer a moto. Eu levo todas as motos, eu levei lá naquele tempo, mais de 200 motos, era moto demais. É muito demais. Fizemos uma carreata lá organizada, com faixa, docilha, para não dar acidente e tudo. Eu sei que nós chegamos lá, fizemos bonito a carreata para ele. Ele me abraçou quando terminou a carreata, foi bonito. Vitorino incendiou. Aí ganharam a eleição lá e tudo. Aí quando chegou, eu fiz no ano anterior, na reeleição do Raimundinha fez carreata. Quando chegou a minha eleição, aí ele lá tinha a reeleição dele lá também, aí eu falei com um coordenador dele lá dos carros de som, se não tinha como. Aí ele disse, eu vou falar com o patrão. Aí falou. Rapaz, aí ele disse, pega a melhor D20 de som que tem aqui e manda lá para a Ananinha, 2 semanas. Quem dá o abastecimento, tudo é eu. Aí os vereadores de mandato, quando chegou esse carro, vai ficar doido, dizendo que dona Raimundinha tinha alugado uma D20 de som pra mim. Agora, aí o Sábio Dias truava nessa D20 nessa rua aí. Foi uma graça. Mas tinha essa ciumeira, né, Daniel? Não é doido. Porque eu não tinha nada, como é aí aparecer com um carro de som. Aí que pagou. Foram atrás do seu Valdir no escritório. Você alugou um carro pro Ananias, isso é muito ruim. O vereador de mandato disse, rapaz, eu não sei nem se tem carro. Aí dona Raimundinha, não, eu também. Aí eu fui dizer pro seu Valdir, pra dona Raimundinha, que o Juscelino tinha me doado por 2 semanas uma D20 de som para divulgar o meu nome, que pouca gente sabia. E a política era muito engraçada, tinha muito essas coisas. Tem hoje, mas antigamente o negócio era mais acirrado, era mais divertido. Agora, Ananias, algo que a gente falando dessa tua caminhada, primeira eleição, e algo que me chama a atenção, eu acredito de um tempo de política que você tem em Lago da Pedra, algo assim que é louvável da sua parte, é que você sempre esteve em um partido, ou seja, de um lado, ou seja,
manteve essa coerência, mesmo com momentos difíceis que eu acredito que você passou, que é nessa caminhada de 6 mandatos, tem muito desgaste, mas você sempre teve essa coerência, essa postura que eu acredito que isso é que faz você ganhar todas essas eleições, porque as pessoas veem isso em você, ou seja, você é do lado da dona Ramidinha, da Mora Jorge, do seu Valdir, começou do Valdir Filho e sempre permaneceu, ou seja, são 6 mandatos, do mesmo lado, defendendo a mesma bandeira, os mesmos projetos, ou seja, por bem de Lago da Pedra, e isso é um diferencial também na sua caminhada? Eu acredito muito, Evanildo, porque, primeiro, eu sempre, como eu já fazia esse trabalho social, eu me elegi vereador e continuei fazendo trabalho social em benefício do povo. Porque você ser vereador do interior, de qualquer estado, principalmente do Norte e Nordeste, você tem que ser tudo. Advogado, delegado, você tem que ser assistente social, você tem que ser tudo que você imaginar para cuidar das demandas do povo, principalmente nessa área social. A pessoa quer fazer um divórcio, a pessoa quer uma segunda via de um documento, a pessoa precisa de alimentação. Naquele tempo não tinha, você chegava nesse bairro aí, é verdade, via um pai de família com 4, 5, 6 filhos, chegava lá sem nada para se alimentar, nós entregávamos uma cesta básica com quase 15 quilos de alimentos. E isso fora de campanha, né? Isso fora de campanha, tudo. Eu me abracei já muito e muitas mães de família já se abraçaram muito comigo, recebendo uma cesta dessa de alimento e chorando no meu ombro e dizendo: muito obrigada, Nanias, eu não vou esquecer disso nunca. E essas coisas me emocionam, entendeu? Porque foi dias de dificuldade. Eu vi que fazer vereança não era só você exercer o que está na lei, mas era você fazer o trabalho social para as pessoas que realmente precisam. E até hoje eu faço esse trabalho. E eu acho que isso aí foi que nos trouxe essas vitórias, né? Que não é minha, mas é de Deus, essas vitórias. E quando eu falo para você que isso me emociona, é verdade. Toca mesmo meu coração. Mas o que eu quero dizer ao povo de Lago da Pedra é que o vereador Ananias continua firme, forte, e sempre que as pessoas batem na minha porta, me procuram no meio da rua, durante esses 6 anos de mandato, nós temos servido na medida do possível naquilo que a gente pode ajudar e contribuir a essas famílias. Então, isso é uma história, Evanildo, que poucas pessoas têm lá na Pedra. É verdade. De humildade. Porque eu vim de família humilde, eu sou de família humilde. Eu não era aqui de família política, mas eu me tornei por conta dessas coisas, né? Me tornei hoje, eu tenho certeza que um dos políticos que pode ser considerado entre as margens de regular, bom ou ótimo, seja lá da forma que o povo julgar, até mesmo as críticas, quando elas vêm construtivas, eu aceito, porque a vida é assim. A vida é assim, ela nos ensina a servir o próximo, a ajudar quem precisa, a contribuir de forma para também aqueles que não vêm atrás de você de uma cesta básica, mas vêm atrás de um projeto de lei, de um projeto que vai beneficiar a classe empresarial, a classe comercial, a classe média, enfim, as classes trabalhadoras, né? Como eu contribuí muito para a classe dos mototaxistas, dos taxistas, das vans, apresentando projetos, né? Tudo. Fui até presidente do sindicato dos motoqueiros também, dos mototaxistas, que hoje é 170 pais de família que trabalham, que têm sua profissão digna, que ganham seu sustento desse trabalho. E são essas coisas que nos emocionam, que nos deixa feliz em estar aqui hoje como representante do povo de Lago da Pedra. Então, momentos que a gente tem que agradecer a Deus, né? Família, né? Em primeiro lugar, Deus, família e o povo de Lago da Pedra, né? Casei também e tive 2 filhos, Kaique e Caio, 2 homens também, trabalhadores, graças a Deus. E a gente tem se desbruçado e
e feito essa história, construído e escrevendo essa história de humildade, de sinceridade e, acima de tudo, de vitórias para o povo de Lago da Pedra, né? E Deus se alegra, né? É verdade. Deus se alegra quando a gente... O Ananias, você viu o seguinte, ele é ele se emociona mesmo, ele é gente, viu? Ele falando aqui, e mais uma vez você identifica no Ananias dois padrão que a gente sempre identificou aqui, as pessoas que têm uma família que ampara, né? A mãe do Ananias uma mulher, a dona Estelina, uma pessoa cristã, evangélica, a irmã do Ananias, é a família que nasceu no leito evangélico, temente a Deus, né? E isso é importante demais, família, Deus, e fazer a vontade de Deus. É claro que você, nessa caminhada, faz coisas que você pode se arrepender depois, mas no geral, somando-se tudo, é uma história vitoriosa do Ananias. Por quê? Porque saiu da base. O cara não tinha nem, não era filho de político, não era filho de grandes empresários, era filho de família trabalhadora, era humilde, trabalhadora, que lutava, todos os filhos ali, era todo mundo ali trabalhando naquela oficina, todo mundo mesmo, até as meninas ficavam no caixa. Eu me lembro bem demais que a gente ia até para brincar com chamar o Ananias de cunhado, que tinha as irmãs dele que trabalhavam lá. Tânia, Solange, isso, Soraya, todo mundo ali trabalhando ali. Então assim, era uma empresa familiar e ele saiu dali, né? Ajudando as pessoas, como eu disse mesmo. Quantas vezes eu não levei minha bicicleta lá e o Ananias tinha algum problema e ele mesmo consertava e dizia, eu dizia, quanto era? Não é nada não. Então assim, é isso que constrói uma história de amor às pessoas, de amor ao próximo. E Ananias tem isso na história dele, né? Essa coisa bonita de gostar de gente, gostar do próximo e ajudar as pessoas de Lago da Pedra. Ananias... E sem falar, só para ainda nesse tema, Vanildo, que cada um escreve a sua história como quer, como acha melhor, né? Verdade. E eu, como você falou, a minha história foi desde a minha infância aqui, desde meus 15 anos que eu fazia política. Eu não saí candidato em 2000, mas eu estava na política. Eu tinha aquela empolgação. Me lembro até quando eu estudava no Marli, Sarney, quando terminava ali o horário que ia para o intervalo, eu subia na mesa da direção, do professor, e desde não sair ninguém ia falar algumas piadas, fazer tipo um discurso ali, coisa de jovem, entendeu? E todo mundo aplaudia. E criava aquela resenha ali naquele momento, aonde meus amigos achavam interessante e tal. Até que um dia eu estava tão empolgado nessas coisas que às vezes nós não íamos nem para lanchar, eu ficava com esse bate-papo com os alunos na sala. E uma vez eu fui flagrado pela dona Nevinha, que era a diretora. Você lembra demais. A professora chegou lá na sala e voltou e chamou a diretora, antes de ver o que o Ananias estava fazendo na minha sala. Os alunos estão tudo lá, ela vai lá. E ela chegou lá caladinha e eu lá não estava vendo nada. E os caras também não estavam nem aí, lá tudo bate a palma e tal. E eu falando disso, daquilo e tal, que eu vou ser isso, que eu vou ser aquilo, e fazendo um discurso ali aleatório, resenha mesmo com a juventude. E os caras, ei! Dona Nevinha chegou lá e cruzou o braço, seu Ananias. Eu pulei de cima, pelo amor de Deus, com aquela tranquilidade dela, né, Ananias? Aí ela disse, olha, não faça de gol, me perdoe. Olha que o Marquinhos Moraes está dizendo assim, Ananias, está dizendo, rapaz, Ananias, para te abrir logo uma loja de uma autopeça que ele quer fazer comercial, viu? O vereador Etinho tá lá, grande, foi vereador por 2 mandatos aqui em Lago da Pedra, né? Conterrâneo, gente boa demais, tá lá em Lago da Pedra, tá mandando um abraço para ti. Obrigado, quem mais aqui? Kaique, Caio, estão aqui, a família toda ligada aqui no programa. Vânia Cardoso, pesadona, obrigado pela audiência, minha irmã. Muita gente conectada aqui com a gente. Marcos Fotógrafo, o homem é duro. Obrigado a todos vocês aí que estão conectados com a gente. Ananias, agora bora, já começamos aí na questão política. Eu queria que você, agora vamos chegar no momento atual que a gente está. Queria que você fizesse uma análise política da atual situação política de Lago da Pedra. Hoje nós temos a Nora Jorge, que é prefeita de nossa cidade, foi eleita
numa briga pesada, numa disputa grande, né? Com o ex-vice dela, né? Era vice-prefeito dela, aí ela lutou agora contra ela e perdeu a eleição. Eu queria que você falasse desse atual momento da administração, a prefeita muito cobrada, né? E tem reagido. Eu tenho inclusive até acompanhando o teu Instagram, muita obra no interior, fazendo muita obra no interior, na cidade está fazendo algumas obras, mas muita coisa ainda que a gente sabe a necessidade do nosso município. Eu queria que tu fizesse uma avaliação desse atual momento político de Lago da Pedra com a administração da prefeita Maura Jorge. Então, Salsicha, Evanildo, como eu apelido. É tranquilo. Eu tenho acompanhado esse terceiro mandato da prefeita Maura Jorge. Eu acompanhei os 8 anterior. Elegemos o Laércio Arruda como era nosso vice, como você falou. Isso. Prefeito, para dar continuidade ao trabalho que ela fez em 8 anos, que foi muito bom. A prova disso é que ela se elegeu, se reelegeu e elegeu o sucessor mais bem votado ainda do que ela. Então, nós víamos uma gestão embalada. Sim. E a gente contava que ia ser um segmento, né? Com o Laércio, assim, a nível de grupo político. Mas como eu disse, cada um escreve a sua história. E é interessante, Ananias, esse ponto que o Ananias está falando, que veja só, bem lembrado, Ananias, porque a Maura Jorge ela foi eleita, aí ela teve a reeleição dela, né? Isso, a primeira eleição já foi com o Laércio Arruda. Laércio. Então ela foi reeleita, que não é um negócio fácil. Não é fácil esse negócio de reeleição. E ela fez mais ainda. Ela elegeu, eu não estava lembrando. Mais bem votado do que ela. Ela elegeu sucessor. o Laércio e logo após teve a separação. O rompimento. Então, continua, né? Então, esse rompimento do Laércio não trouxe benefício nenhum para Lago da Pedra. Nenhum benefício veio para Lago da Pedra. Porque, não estou falando mal da pessoa. Laércio é meu amigo, nada contra a família, nem nada. É o gestor, o ex-prefeito. O rompimento dele do grupo só fez prejudicar o povo de Lago da Pedra, no sentido de trabalhar, de fazer obras, de pagar o funcionário em dias, porque o funcionalismo público, vocês sabem, que as empresas dependem muito. Ainda depende. O município, como eu lhe falei, do Nordeste, do Maranhão, que não paga os funcionários em dias, o comércio desaba. Você hoje é um grande divulgador da área comercial, para que a população possa estar acompanhando e buscando nesses comércios que você está divulgando para comprar aquilo que é bom, que é barato, com qualidade, enfim. Então, se o gestor municipal não injetar, pagando em dias, esses funcionários, você pode ter certeza que não é 50% não, é 70% do comércio desaba. Porque na cidade pequena, quem mantém a economia, né, o PIB municipal, é as prefeituras. Se não pagar, o comércio acaba. Então, Lago da Pedra passou por um momento difícil, quando o ex-gestor assumiu aí, quando a gente recebeu com 7 milhões de dívidas, foi um desastre. Claro que nós sabíamos, entre aspas, não que era tanto. 7 milhões? 7 milhões de dívida, de atraso de funcionários concursados, eu nunca tinha visto na minha vida. Inclusive, no período a gente viu um monte de desmando e desastre. Eu, como vereador, a gente abriu 2 CPI na Câmara, primeiro por conta daquele dinheiro do Covid. Veio 10 milhões para Lago da Pedra. A gente chegava nos postos de saúde, não tinha um teste rápido, não tinha máscara, não tinha medicamento, não tinha nada. Foi um absurdo. Quando a gente abriu a CPI, foi que ele comprou uma máscara e saiu ele mesmo distribuindo, que não era para ser assim, era para estar nos postos, era para estar com os agentes, com os ACS, né? Os ACS, com os ACE, que são os guardas, os agentes de combate às endemias, e os agentes comunitários de saúde, e mais nos postos e nos hospitais não tinha nada. Então foi um desastre para Lago da Pedra, né? Perdemos muitos filhos, a princípio por conta do primeiro momento eu não culpo ele, né? Porque realmente a gente não sabia qual eram os medicamentos para o que fazer, né? Qual era os medicamentos que cuidavam da Covid. Depois saiu os relatórios médicos, especialistas e tudo, que diziam o que era que tinha que tomar, né? E a partir daí ele recebeu e não tinha nada.
sabia qual era o relatório de medicamento, de tudo que era para prevenir e outros para tomar no início e tudo, mas chegava e não tinha. Então foi um desastre para Lago da Pedra. A gente perdeu muitos amigos, a exemplo do nosso comunicador Vilmar Ferreira, né? Perdeu a vida naquele momento, foi no hospital várias vezes, não deram medicamento, não deram nada, mandaram ele para casa. Quando ele me ligou, eu já estava cansado, e eu lembro muito, eu mandei ele lá na clínica com o pastor fazer uma tomografia, porque ele disse: eu estou cansado, eu desmaiei, cheguei em casa, agora estou aqui. Meu irmão, ele disse: eu melhorei, tu tem como? Ele disse: tem. Ele foi lá, eu paguei uma tomografia, né, para ele fazer. Quando deu o resultado para o médico, ele já estava com mais de 50% do pulmão comprometido. E aí foi confusão, eu liguei lá pro hospital, aí internaram ele, aí não deram conta, mandaram pro regional e ainda tiraram mais e veio a óbito. Então foi um desastre. E primeiro essa pandemia, que foi um desastre, né? Que foi 2 anos começou em 19, 20, foram 2 anos mais cruel. A prefeita Maura atual, quando recebeu na ressaca ainda, né? Com os cuidados de praxe, de ter a vacina, que já tinha a vacina, que tinha todo um sistema implantado para que a gente pudesse estar cuidando. Mas tinha que ter os medicamentos, se não tiver, continua na mesma, né? E até alertar a todos que estão nos ouvindo que o Maranhão hoje, parece que, se não me engano, 4, 5 estados com o Maranhão que estão com medidas de alerta, né? Porque muitos casos de Covid estão aparecendo. Tem que ficar São Paulo e outros estados, não me relembro aqui, tudo, e no Maranhão. Então, muitos setores já estão usando máscara. E vamos, quem não tomou vacina, vamos se vacinar. Vamos estar tomando sempre as vitaminas para manter a imunidade. Vamos evitar ficar próximo de pessoas, entrar em ambientes, principalmente em hospitais, ambientes de saúde, onde tem aglomeração de pessoas também, setores públicos, que a gente possa estar se prevenindo. Principalmente as pessoas que têm outras doenças, que pode estar vulnerável, né? A gente tem para todos, mas especificamente para essas pessoas. Então, a gente lamentou demais, voltando aqui o caso do tempo do ex-gestor. E além desse rompimento que o povo perdeu, veio esse problema da pandemia, né? Essa pandemia que foi um desastre, na gestão dele foi um desastre. Hoje, recebemos lá na Pedra com essa dívida de 7 milhões, mas graças a Deus a prefeita pagou todo mundo, parcelou e tal, não esperou pela justiça, não esperou por nada. Resolveu. Parcelou, pagou e tal, tocando o barco para frente. Mas com isso, além dos 7 milhões, recebemos as estradas vicinais tudo acabada, não tinha sido feita reforma. Estrada vicinal tem que fazer reforma todo ano. Não tem jeito. Todo ano tem que ter reforma. Então, quando tu faz ela no ano, no outro ano tem que fazer aquele baloamento e fazer a terraplanagem ali para dar o escoamento da água, para proteger a estrada. Então, recebemos dessa natureza sem reforma, sem nada. E hoje, como você falou, nós estamos fazendo, né? Nós estamos fazendo essas estradas e eu estou acompanhando, porque é o papel, é o dever do vereador acompanhar, fiscalizar, porque o recurso não é meu, não é da prefeita, não é do secretário, mas é de todo o nosso povo que precisa, né? Do cidadão que paga seus impostos, que precisa do direito que está lá na Constituição, do artigo 5º de ir e vir, né? Então precisa de estrada, precisa que faça as pontes, precisa que faça os pontos de bueiro, enfim, não é só fazer a estrada, tem as pontes, às vezes é bueiro, às vezes é passagem molhada, para aquela estrada poder ter durabilidade. Essa questão de infraestrutura não é algo simples de se fazer, não se faz de uma hora para outra. E, por exemplo, eu vejo que tá avançando. Eu vejo alguns pontos que avançaram, Ananias. Eu já falei aqui várias vezes, na questão da estrutura da saúde. Está dando uma melhorada na estrutura da saúde, assim, fora do normal. Eu sei que nada tão bom que não possa ser melhorado, mas a estrutura do hospital já está, não inaugurou ainda, mas eu até perguntei essa semana, meu filho foi fazer um teste de Covid, e quero até parabenizar, muito rápido o teste, foi fazer um teste, chegou lá,
Eu digo, precisa esperar. Ele disse, não, o senhor pode ir para a sua residência que a gente manda pelo WhatsApp para o senhor o resultado. Então, assim, isso é bacana demais. Eu perguntei até para a enfermeira, eu digo, vem cá, não vão, vai demorar muito essa reforma aí? Ela disse, não, é porque aí começou, foi quase do zero mesmo, ou seja, a estrutura está mudando toda a estrutura. Então, na área da saúde houve um avanço muito significativo. Mas dentro da estrutura da cidade, Ananias, eu estou vendo algumas ruas que estão sendo... a Rua Santa Terezinha mesmo, que era um problema crônico, está sendo, eu acredito que agora vai ser resolvido, ali em frente àquela metalúrgica, em frente à casa do Jean, que era um negócio, estão trabalhando ali firme e forte. Mas a gente tem problema de estrutura também, Ananias, que inclusive até eu acho que está sendo motivo de chacota com a prefeita, da questão da rodoviária, sobre essas estruturas que estão faltando. Há esse entendimento da administração, você como um dos líderes dessa atual administração, de resolver esses problemas, principalmente essa questão da rodoviária? Suas perguntas, Evanildo, são muito louváveis, porque você é filho de Lago da Pedra e conhece a nossa realidade. Então, só complementando aqui primeiro, antes de responder as perguntas administrativas aqui do Covid, que a saúde você percebe como cidadão que avançou muito e sim, está avançando sim. O primeiro ponto da gestão municipal foi reformar os 18 postos de saúde, unidade básica de saúde que tem no município de Lago da Pedra. Que estavam alguns caindo, outros com casa de maribondo, cupim, tudo, estava tudo um desastre. Consultório, tudo quebrado, tudo. E hoje funciona tudo, da zona rural à sede. As 18 unidades de saúde hoje, graças a Deus, mais alguns anexos que foi feito no Espial, tem outros povoados que funcionam, né? E a saúde avançou, graças a Deus. Além da reforma de todas essas unidades, também a prefeita, né, com a secretária, determinaram aí a reforma do hospital. Na reforma é quase uma reconstrução. A gente chama de reforma e ampliação, porque tudo estourado, começando pelas instalações de água, elétrica e pequenos ambientes, desconfortável. Então, até estacionamento já foi criado, novo estacionamento, aumentando tudo que tem lá está sendo modernizado através de projeto, de engenharia, de arquitetura, ou seja, mas você sabe que é muito dinheiro. E equipamento. Não, você vê, eu falei aqui, quando eu cheguei lá, era um negócio que eu não entendia, Ananias, como é que o cara chegava lá e as fichas de atendimento ainda eram de papel. Quando eu cheguei lá e a moça, eu fui consultar meu filho lá, aí eu cheguei lá e a moça disse, o documento do seu filho. Aí quando eu entreguei, ela começou a mexer no computador. Eu disse, para aí, mulher, tu quer dizer que tu vai botar agora aí? Ela disse, tá tudo informatizado, a sua ficha aqui, na hora que o senhor entrar no consultório, o senhor não leva mais nem ficha, o médico já tá vendo lá na tela. Eu digo, mas então assim, vai para uma triagem, lá o médico já sabe sua triagem todinha, o que é que você tem, você tá com febre, você tá com pressão alta, então assim, eu vejo essa evolução na área da saúde. Eu parabenizei aqui até a Miralice Mendes por essa evolução na área da saúde, que é a olho visto. Claro que a demanda é muito grande, então por isso que ainda há fragilidades no atendimento, mas a gente vê que evoluiu bastante. E a gente quer melhorar, porque eu lhe digo assim, que além da evolução de todos os programas que a gente implantou, retornou, tem também, a gente lutou muito, a prefeita Maura junto com a gente, para implantar, além de todos os exames e tal, o raio-x que é feito no hospital, e outros exames de sangue, tudo de laboratório, nós implantamos um centro de imagem de lá. Fantástico. Centro de imagem que hoje você precisa da tomografia, você não precisa mais, você que não tem condição, falando daquelas pessoas humildes, carentes, que entendeu? E é rápido, não tem, se você tiver internado, você vai direto e faz. Agora, se for uma requisição, como é que peça você fazer, aí você vai na central, marca, chega lá, você faz, depois vai dar o resultado. Mas se for imediato, você vai lá. Se for um problema que o nosso amigo Gilmar perdeu a vida, e dentre outros, né? Vai lá imediatamente, já faz, já dá o resultado. O médico já vai lhe dar um medicamento correto para aquilo que você está passando. Na área de saúde, estou falando da tomografia, mas tem da mama, né? Que é muito importante para evitar o câncer, né, da mama da mulher. Isso tudo de graça, outros, né? Tudo. E nós temos uma central de marcação hoje. Eu creio que
uma das melhores do Maranhão. Talvez o estado não tenha o que o município de Lago da Pedra tem. Com a recepção climatizada, como você falou. Você chega lá, se você marcar uma vez, quando você chegar a outra, não precisa mais levar o documento. Todos os seus dados estão lá, porque tem um sistema implantado, digital, né? E não precisa mais você ter dor de cabeça. Então, essa parte, eu digo, essa parte da estrutura administrativa, Ananias, tá muito bem cuidada. Eu agora precisei dessa estrutura para renovar minha carteira de habilitação. Você vai naquele centro administrativo 3, pessoal muito bem treinado para receber as pessoas. Eu quero parabenizar isso. Essa demonstração, né, nessa parte da administrativa, a gente percebe também que é um negócio muito grande. Mas, como eu estou te dizendo, Ananias, existe coisas que eu acredito que estão demorando tanto. Por exemplo, nesse negócio da rodoviária, cara, eu fico me perguntando que raio desse negócio da rodoviária. Cara, tu sabia que tem um cara morando lá no banheiro da rodoviária? Não, eu fico impressionado, cara. E eu digo assim, meu Deus do céu, por que a Maura Jorge, por que a prefeita não já resolveu isso aí? Pelo menos de dar uma melhora naquela estrutura. Tem previsão para aquele negócio da rodoviária, Ananias? Há previsão nisso? Como eu falei no início, a questão dos recursos, da dívida. Agora você imagina, você ser prefeito de Lago da Pedra e receber o município com a dívida de 7 milhões de reais. Quantas estradas, quantas obras, quantas reformas, quantas ampliações não daria para fazer com um recurso desse, né? Então, a prefeita Maura Jorge recebeu. Hoje nós estamos também construindo a escola do Centro da Pedreira, que foi reformada mais de 60%, 80% das escolas, mas dá falta construir outras, e outras já foram reformadas e ampliadas. Então não é diferente a rodoviária. A educação é a secretaria que tem mais recursos, né? Você sabe disso. Sim, que é. E a administração é muita coisa. São ruas que ainda tá difícil passar a bicicleta, né? Imagine, né? Então a rodoviária passou esses 4 anos sem reforma, sem nada. E para concluir aqui a sua pergunta, ainda veio um ônibus desgovernado no Lava Jato e bateu e quebrou a situação. que quebrou, porque uma reforma estava mais simples, mas quando estourou as colunas da frente tem da que começar rodoviária, quase de novo, né? aí o que eu não posso dizer, nem você, quem pode dizer é a engenharia, né? A engenharia foi lá e fez todo um levantamento, uma perícia junto com a Defesa Civil e condenaram a rodoviária a ser demolida para não ser reformada, tendo em vista que a pancada comprometeu a estrutura da rodoviária. Então, inclusive era para estar interditada. Mas, você sabe, tem nossos amigos trabalhadores, um bocado saiu, mas outros não saíram. E aí, a prefeita tentou levantar recursos para fazer essa construção da nova rodoviária. Então, Ananias, ali tem que começar, tem que reconstruir toda mesmo. Toda. Segundo a nota da engenharia e da Defesa Civil. Então ali o problema é falta de recurso mesmo. E aí a prefeita ainda tentou alavancar um recurso para esse ano, e a Defesa Civil chegou lá e condenou que não dava para reformar e ampliar, além do laudo da engenharia. Mas a engenharia, como era do município, ela disse, eu passo por cima, eu vou reformar. Mas a Defesa Civil chegou do Estado, né, e condenou também, pautado no laudo da engenharia. Mas assim, dizer a nossos irmãos lá do Pedrense, né, que apesar de ser o nosso, um dos cartão postal de Lago da Pedra, fora a nossa entrada, nosso portal de Lago da Pedra, né, que é belíssimo, eu tenho certeza que para o ano nós vamos realmente construir uma rodoviária belíssima. Nós temos projeto também para fazer uma praça de alimentação. Rapaz, talvez seja no mesmo local, que tem uma área muito grande aí, demais. dá para fazer muito. Nós temos também já recurso em conta para implantar, esse que eu estou falando aqui é recurso próprio do município, praça de alimentação e tudo, rodoviária. Agora, nós vamos voltar ao orçamento agora, final do ano, vamos alocar todos esses recursos para isso. Porque ali e nós temos já recursos de emenda federais, de convênios e tudo, para a construção de uma maternidade para todas as mães lá do Pedrense, graças a Deus. Né? A implantação de um SAMU
também. Não. E Isso tudo próximo ano, né, Nandinho? tudo próximo ano. Então, tudo isso é louvável. E terminar de recuperar, de fazer as estradas vicinais. É porque nós estamos fazendo, não é recuperando, nós estamos de fazendo. fato, é. Né? Porque, infelizmente, a gente recebeu, Evanildo, as estradas todas arrebentadas. Para você ter ideia, nós temos 500 quilômetros de estrada vicinal no município de Lago da Pedra. É muita coisa, né, Nandinho? Você imagina que esse quilômetro, aí você pega o Lago da Pedra desse tamanho, com todas as ruas esburacadas, avenidas, e fora outras que não são pavimentadas. E nós, a gestão, eu tenho que falar para poder, entendeu? Fazer o esclarecimento. Recebeu no ano de 2019 vários convênios para asfalto, bloquete e recuperação de estradas vicinais. Mas não fizeram. Eu lhe pergunto, pode perguntar, é um desafio que eu faço a alguém aqui do grupo de oposição que venha dizer qual foi um desses convênios que foi feito no Lago da Pedra, foi realizado. De bloquete, de estradas, não foram feito nada. E quando a gente recebeu, que fui lá consultar, isso no ano de 2019, até teve uns convênios desse que foi feito, iniciado o processo, até tirado a uma parte do recurso desses convênios. Mas tiraram, você sabe como é, quando o deputado manda, aí ele tem uma certa... Ele tem uma porcentagem lá, tem Você lembra daquele tempo, até o povo colocou um apelido no político do Maranhão, Edinho 30. Tinha comissão. Aí, ainda tem isso, né? E aí fizeram só isso aí. Fizeram a ação do Edinho 30 e deixaram o povo e o município sem realizar uma obra dessa. Quando a prefeita recebeu, nós fomos... Aí você imagina, 2019 para 2000, aí passaram 2 anos, 19, 20, nada fizeram, não executaram nada. Aí veio 2021, quando ela assumiu, nós fomos buscar tudo que na equipe de transição, a gente tem que buscar tudo, né? E aí só deram os números lá dos convênios, quando nós fomos ver, estavam todos os convênios em cláusula suspensiva. Ou seja, cancelado para o município. Então, aí, poderia ser muito dinheiro para o município e cancelar todos. Estavam todos cancelados. A prefeita foi a Brasília com o senador Roberto, com os deputados federais que indicaram essas emendas, pediu socorro. Meu irmão, vamos no ministério dessa emenda, desse convênio desse, para a gente tentar ver se ainda salva a Palavra da Pedra. Ela conseguiu salvar muitos ainda. Mas o município, além de pagar os salários atrasados, pagou e continua pagando, porque de 6 em 6 meses tem que pagar uma taxa que não é barata não, viu? O município tem que dar uma taxa de contrapartida alta. Naquele período ela pagou tudo de contrapartida para tentar envivecer quem estava morto, estava isolado. Ressuscitar. O Covid também pegou os convênios. Em outras palavras políticas aqui, né? Sim, sim. Mas quem perdeu com isso foi o povo de Lago da Pedra, porque não teve uma estrada construída, nem reformada, e as ruas ficaram aí, a maioria arrebentada, como a gente recebeu. E aí hoje nós estamos executando esses convênios, os que foram recuperados nós estamos executando. Claro que não deu com a burocracia que você sabe de recursos federais, que não é brincadeira. Não é fácil, não. Né? Tendo em vista que o município... por que a prefeita não fez com recurso próprio? Eu estou acabando de falar que nós recebemos um município com mais de 7 milhões de dívida. Aí eu faço como o ditado do Cabo, 7 milhões é 7 milhões. Você imagina quantas estradas e quantas ruas não dá para ter feito o tapa-buraco e ter recuperado essas estradas. Os postes, as escolas. Porque qual foi a prioridade que a prefeita adotou como governo, né, para o povo, porque a gente é representante do povo. A reunião de equipe, de vereador, de secretário, de tudo. Qual foi a nossa estrutura para ser montada de imediato? Saúde, em primeiro lugar, né? Reformar todos os postos, tudo. Educação, para dar o mínimo de conforto a nossos alunos, né? Estudar num ambiente, porque estava terrível, chovendo dentro e tudo. Então, primeira prioridade foi essa. A segunda e terceira foi recuperar as estradas e as ruas e as avenidas de Lago da Pedra. Que está bem avançado, né? Exatamente. Nós estamos avançando aos poucos, com dificuldade, mas estamos avançando. Faz um eixo principal da estrada vicinal, faz as avenidas, depois vai lá numa rua e tudo.
ainda teve essa questão das emendas secretas, do orçamento secreto, que a gente chama hoje, que são dos deputados e senadores. Aí alguns parou, por exemplo, do bloquete lá do Vieira Neto, lá da Rua do Campo, daquela região tudo ali, várias ruas para ser bloquetada, começou uma e parou, porque teve denúncia, né? E aí suspenderam os... E aí a empresa parou com medo de não receber. E está aguardando, né, a decisão do Ministério lá de cima, dizer, continua a obra. Porque tu não vai pegar a sua empresa, mesmo que tu ganhe uma licitação federal, convênio, tu tá executando, tu quer receber, né? Quando faz tanto, a medição, tu vai lá e recebe. Aí tu vai botar todo mundo para trabalhar, os pais de família, o teu maquinário, o combustível, lá do ano de 2019, que das estradas e tudo, que era um litro de combustível, era 2,50, hoje está 7. Aí você imagina a defasagem desses convênios. E ainda muitos estavam executando, mas estão com medo de não conseguir receber. E ainda vem essa questão, né? E aí você tem que ter essa prudência. Então, Ananias, para o ano de 2023 tem essa luz no fim do túnel de conseguir recursos para finalizar essa recuperação do que foi deixado para trás. Exatamente. A prefeita Maura Jorge tem, todo dia, como diz o ditado, tem matado um leão para enfrentar um dragão. Então eu faço agora um compromisso contigo. Eu vou esperar o próximo ano para me falar dessa rodoviária, porque eu estou me incomodado com ela. Eu vou mandar um abraço aí para nossa presidente Aracélia Moreira Leite. Obrigado pela audiência. Obrigado aí o pessoal, a Roberta, obrigado também, deixa eu ver aqui, MR Lopes Moto, obrigado pessoal pela audiência, todos vocês que estão conectados com a gente. Ananias, a gente podia passar aqui a tarde todinha falando, é muita coisa boa pra gente falar, de pessoas que não sabem da história de Lago da Pedra, da história política, mas te ouvindo é muito bom porque esclarece muita coisa. Mandar um abraço aí pro... Acontece LP, vixe Maria, Acontece LP tá dizendo assim, espere muito, kkkk. Não, eu tenho que ter esse voto de confiança no homem, entendeu? Desse mato não sai coelho. Eu confio no Ananias, eu acredito que no próximo ano tem esse projeto. Eu acho que esse projeto essa praça de alimentação vai trazer muito movimento para aquela área, porque é uma área muito importante, é um cartão de visita da nossa cidade, na rodoviária, e vai fomentar aquela região ali. Eu espero que tudo dê certo. Ananias, eu quero te agradecer demais pela tua vinda aqui no programa, te desejar muita sorte nessa tua caminhada, que Deus continue te abençoando, entendeu? E eu quero, nesses agradecimentos, eu quero também que tu remate falando que eu não posso deixar de perguntar. Meu amigo, e a oposição está se unindo, meu amigo. E a oposição está se unindo. O que você acha, meu amigo? Obrigado pela tua presença aqui. Estou te jogando essa bola aí, viu? Só antes de falar da oposição, eu queria falar aqui, Evanil, também, dos nossos projetos, né, como parlamentar daquela casa. Sim. Né? Nossos projetos, eu tenho apresentado muitos projetos bons para a nossa sociedade. Não vou falar de todos, porque o nosso tempo já avançou, né? Mas eu vou falar aqui só de uns dois aqui. Eu apresentei um projeto de lei no primeiro momento, em 2006, para isentar os aposentados que recebiam um salário mínimo, ficasse isento de pagar IPTU. Isso é ótimo, né? Isso é ótimo. E nesse ano de 2022 foi sancionada, é lei. Isso em 2006. Esse ano de 2022 eu ampliei, eu fiz um levantamento dos aposentados, pensionistas do município de Lago da Pedra, e percebi que a maioria tinha 2 benefícios por residência. O que eu fiz? Que fugia desse valor. Isso. O que eu fiz? Eu ampliei, renovei o projeto, um novo projeto, isentando quem recebe até 2 salários mínimos, está isento de pagar o seu IPTU no setor tributário de Lago da Pedra. Para aí que eu vou advogar. E é lei, já está lá sancionado. Vai advogar em causa própria. Mamãe, vamos lá. Pronto. Agora, Ananias, muita gente até não sabe dessa que lei. Tem 2 aposentos que tenham acima de 60 anos. Então, meu amigo é a grande maioria que só se aposenta com 60 e poucos anos. Então, pessoal, olha só esse projeto. Eu ainda estou obedecendo a lei antiga que aposentava com 60 anos, mas já está com 65, mas o projeto vai acima de 60 anos. Pronto, pessoal, então, você que tem casa, que você está pagando IPTU, você é aposentado, né? Vá lá, meu amigo. Pega a sua certidão de isenção. Isso. Meu amigo, eu não pago.
Meu amigo, eu não sabia dessa não. Eu já estou querendo chegar nos 60 anos. É. No Um país. outro projeto que eu vou falar aqui rapidamente para a gente chegar nessa questão política, foi a minha preposição, o primeiro requerimento de municipalização do trânsito de Lago da Pedra. Eu sou o autor do primeiro requerimento, da primeira reunião naquela Casa do Povo, aonde se transformou em lei, e hoje, desde 2009, que nosso município é municipalizado o trânsito, que naquele tempo nós morávamos numa Índia, que parece aqui, né? Não tinha lugar de estacionar, não tinha as faixas de pedestre, de aluno, no solo, vertical, horizontal. Hoje nós temos até com a parceria com o Ministério Público, Associação Comercial dos empresários de Lago da Pedra, município, nós temos também câmara de vídeo monitoramento, ou seja, nosso trânsito tem avançado. Naquele período nós tínhamos, antes da municipalização, Evanildo, que foi implantado pela ex-prefeita Maura Jorge no primeiro mandato dela lá, nós tínhamos de 35, 40 mortes por ano de cabeças quebradas, só cabeça quebrada de acidente de moto, por falta do uso de capacete, na contramão, sem saber para onde bota, sem falar nas discussões. Nós diminuímos isso, após a municipalização, no primeiro ano nós diminuímos para 15. No segundo ano nós diminuímos para 8. Hoje a média é 5, 3, 4. Então, e olha, naquele tempo tinha 5 mil veículos, hoje tem 50, 40 mil. Se você então, passar isso para porcentagem em cima da população, o tanto de veículo caiu muito, né? Então, são projetos que nós não estamos aqui só falando do social, falando da política para a política, mas nós estamos falando também de coisas boas, que Lago da Pedra ganhou demais. Tem Secretaria de Segurança, nós temos hoje os agentes de trânsito, temos a Guarda Municipal. Quando foi fazer o concurso no tempo da prefeita Maura Jorge, nós optamos não colocar lá para vigia de escola, de órgão público, coloca guarda, que guarda tudo, e reaproveitamos todos aqueles que tinham um ensino melhor, fundamental melhor, preparação melhor, e capacitamos para ser guarda municipal, que hoje é Polícia Civil Municipal, enfim. Às vezes as pessoas não gostam de quem faz segurança, mas a gente tem que aceitar, porque quem está fazendo segurança é nosso trabalhador, é o guarda municipal, é o agente de trânsito, é a polícia militar, é a polícia civil, é a polícia federal, é a polícia estadual, são nossos trabalhadores. É verdade. Que estão bem na comunidade. Então, com toda essa parceria, o município de Lago da Pedra é uma referência na municipalização hoje. É um avanço muito grande na questão da segurança. Então, quando você fala, né, da questão aí, eu quero, para encerrar essa parte dos projetos, dizer ao povo de Lago da Pedra que eu continuo apresentando vários projetos. Não vou aqui criticar nenhum colega que não apresenta projeto, que não tem ideias para fazer isso, mas eu estou falando do meu trabalho. Sim. Como representante do povo. Faço consciente, faço o que eu devo e o que não devo para o nosso povo, né? Porque é minha obrigação servi-la. E eu tenho servido o povo de Lago da Pedra dessa forma. Então, deixo aqui os meus agradecimentos e continuo. Pegue a sua ideia, vá lá no Instagram do vereador Ananias Bezerra, venha no meu WhatsApp e pode enviar as suas propostas de projetos, suas solicitações, até suas críticas construtivas, como acontece, oferece. Isso não é problema para nós, porque nós falamos porque nós estamos acompanhando de perto, né, toda a aplicação dos recursos, nós estamos acompanhando de perto o andamento das obras, o acabamento das obras, que isso é bom, isso é o papel do vereador, né? Tem que acontecer, né? Fiscalizar e deixar que seja bom para o povo. Então, que as críticas venham, mas que a gente seja construtiva, que a gente aceite dessa forma. E a questão política, que você colocou, né? Os homens estão se unindo, Ananias. Que os homens estão se unindo. Então, os homens e as mulheres. Eu vou fazer aqui uma retrospectiva aqui para nós aqui. E para os nossos telespectadores que estão aqui, nossos internautas, né, da Rádio Cultural. E o pessoal ouvindo a gente aí. Então, o que é que eu digo? No ano de 2020, quando nós trouxemos a prefeita atual, Maura Jorge, então, para ser candidata, ela não queria ser deputada federal e tal, né? Muito dela. Isso aí a gente sabe. Ou estadual, mesmo federal. Mas nós não tínhamos nome. Naquele momento o nome era o dela, para ganhar a eleição. Por quê? O ex-prefeito se aliou com o governo do estado. Ele tinha 3, 4, 5 deputados federais, estaduais que apoiavam. Tinha 2 senadores. E nós não tínhamos ninguém. Então ele tinha o poder da prefeitura do município, a estrutura do município. Ele tinha esses deputados estaduais, federais, governo. E nós
só tinha Deus, o povo e a Maura Jorge como nossa candidata. Seguimos nossa trajetória, conseguimos, graças a Deus, vencer a eleição com todo esse time, sem falar na questão radical do ex-governador Flávio Dino com a própria prefeita Maura Jorge, né? A briga foi feia. Então, e era o governador. A gente sabe da mão forte que veio do Estado para tirar a eleição nossa aqui. Mas graças a Deus e o povo, como eu falei, os humildes serão exaltados e mais uma vez nós tornamos vereador, a Maura prefeita, e agora Flávio Dino é senador, não é mais governador. O Brandão é o governo, amigo da Maura Jorge, que nós votamos 2 vezes em Brandão aqui, em Lago da Pedra, é amigo pessoal da prefeita Maura Jorge. Você acha que não vai ter problema da Maura Jorge com o Brandão? Jamais, nem com ela, nem com o nosso grupo, acabou. Isso acabou, era o Flávio Dino que tinha isso, mas Flávio Dino, que é senador, vai mandar projeto, emenda para Lago da Pedra, porque ele foi o mais votado aqui. Então, não tem, acabou a rivalidade, dizer para todos os internautas que não tem mais rivalidade. Você está deixando aí nas entrelinhas, eu estou querendo entender isso. Será se Flávio Dino vai ser amiguinho de Maura Jorge? É possível isso? Se não quiser ser amigo íntimo, mas vai ser amigo político, para mandar as emendas para Lago da Pedra, nós vamos receber. E se for para inaugurar, ele pode vir para o palanque junto com o governador Brandão, que o governador Brandão hoje como ele disse, é amigo pessoal da prefeita Maura Jorge, e ele mesmo já foi nas redes sociais dele e disse que vai governar o Maranhão com todos os prefeitos, o nosso governador Flávio Dino, porque não votei nele, mas é governador de todos, né? Sim, então nós estamos claro, aqui de portas abertas para a parceria, tanto nós do Legislativo quanto da parte do Executivo, que eu já ouvi isso da prefeita Maura Jorge. Então, essa questão do futuro de 2024, que tá bem eu já vi muita briga de gato e rato, mas eu nunca vi o rato se dar bem. Então a oposição é o direito dela tentar se unir, tentar procurar o máximo de viabilidade, de articulação, mas é sabendo que hoje nós estamos com o governo na mão, trabalhando, e para 2023 tem muitas coisas boas que vão acontecer em Lago da Pedra, e com isso quem vai ganhar é a população de Lago da Pedra. Primeiro, salários em dias, obras e mais obras de pavimentação, de recuperação de estrada, que nós vamos abrir realmente, ou dar o direito que está lá na Constituição, como já falei, de ir e vir, para o nosso cidadão Lago Pedrense. E com isso, eu tenho certeza que o povo vai fazer um juiz de direito em 2024, né? Sim. E nós vamos sair forte, unido, e com o governo na mão, o governo do povo. Mas eu tenho certeza que daqui para lá, possivelmente, vou deixar no ar, o governador Flávio Dino, ou o governador Brandão, melhor dizendo, possa já estar unido com os prefeitos, e a Maura vai estar unida, porque a nossa ideia aqui, a nossa intenção hoje aqui, não é ter o governador adversário, é ter o governador amigo. Sim, claro, só ganha todo mundo, o município. Então, as portas de Lago da Pedra estão abertas para receber todos os convênios, toda a parceria do governo do estado, e principalmente do nosso governador, que eu já votei nele 2 vezes, todo o nosso grupo político. Então, fica aí também. Então não tem medinho da oposição. Até o presente momento nós não temos nenhum medo, nenhum subterfúgio de possa ter a união das união, mas eu não vejo hoje. Pode unir tudo? Pode unir tudo lá. Mas eu não vejo nenhum nome, falar a verdade, pro povo do Lago da Pedra. E o Samuel? Eu não vejo nenhum nome. E o Samuel? Eu não vejo nenhum. Escute bem o que eu estou dizendo. Não. Nenhum nome. Com respeito a todos os companheiros de Lago da Pedra, mas eu não vejo nenhum nome com estrutura política para ser candidato para vencer as eleições em Lago da Pedra. Não, tudo bem. Eu só acho o seguinte, que lá tem uns caras pesados, eu acho que o Laércio não entra mais, beleza. Meu amigo, mas o Samuel, filho do Valdir Filho, agora é briga grande, meu amigo. Foi a mãe pelo filho, agora é o filho pela mãe contra a tia. Meu amigo, mas chega logo em 2024. Mandar um abraço pro pessoal da Acontece LP, que eu gosto demais deles. Obrigado, pessoal, pela audiência, obrigado pela força aí que vocês estão dando aí pro nosso programa, viu? Eu acho que a Nandinha não vai dar tempo de responder. Aqui eles colocaram aqui para a Nandinha citar uma emenda conseguida
pela Maura Jorge nesses 2 anos. Aí perguntou o seguinte, aí disse também, a Maura Jorge só está trabalhando... Já responde a ponte da Santa Teresa, que a gente construiu, que era um sonho. Emenda conseguida, né? Tá aí, pessoal da Acontece LP, ponte da Santa Teresa, correto? Só uma, só para... Ok. Aí é que eles colocaram também, Acontece LP, Maura só está trabalhando porque Laércio Arruda deixou o dinheiro. Maura está dizendo que foi 7 bilhões, deixou dinheiro de dívida. Deixou dívida, foi. E os recursos todos de causa suspensiva. Então, tá aí, pessoal do Acontece, obrigado pela audiência. Pessoal, esse Ananias aqui é bom demais conversar com ele. Esse homem aqui é gente como a gente, eu tenho ele como um irmão. A gente se conhece há bastante tempo e assim, é uma pessoa, é um político que nos honra, né? A gente nunca ouviu, nem viu fato que viesse contra a pessoa do Ananias, sempre lutando pela causa popular, às vezes brigando mesmo com tudo e com todos, né, para defender o povo. Isso é bacana demais. E eu só tenho que te agradecer, viu, meu irmão, pelo tempo aqui. A gente passaria a tarde todo dia conversando aqui. Obrigado mesmo, viu, que Deus continue te abençoando. E só uma última pergunta que eu estou fazendo a todos os políticos que eu estou entrevistando: vai ser candidato a prefeito um dia de Lago da Pedra? Se for da vontade de Deus e do povo, serei, né? Mas até o presente momento eu estou na vereança, estou tá tranquilo? Tranquilo, sem alteração. Então, só para fechar aqui o nosso agradecimento a todos, né, que fazem, que acompanham esse sistema de comunicação, a Rádio Cultural FM, aos nossos apresentadores, em específico aqui o nosso amigo Ivanildo. Obrigado. Dizer que é um prazer muito grande estar aqui conversando com a sociedade de Lago da Pedra, apresentando propostas bonitas, o que foi feito, o que deixa de fazer. Sabemos do que a gente não fez até aqui, mas que temos responsabilidade de buscar e fazer. E dizer que a nossa gratidão a Deus e a todos vocês que fazem parte, que moram no nosso pequeno torrão, que é Lago da Pedra. Nós ficamos muito felizes em estar aqui, vivos, unidos, trabalhando, com saúde. E vamos se proteger, viu? Porque a Covid está voltando. Já temos 35 casos, né, atual do município de Lago da Pedra. E nós não podemos deixar isso aumentar. Vamos proteger. Não tem internação, nem no regional e nem no Serra de Castro. São casos leves, mas nós temos que se cuidar. Graças a Deus, a vacina, né? Quem tomou a vacina é importante. Se vacinar nos postos, procurar as vacinas para a gente evitar isso. Que o ano que se aproxima seja um ano de vitória, de paz, de muita construção para o nosso município, de muito crescimento para todos os empresários, de vida longa para todos os nossos irmãos lago-pedrenses e, acima de tudo, muita saúde, paz, dinheiro, e que seja abençoado o final desse ano e o ano que vem, por Deus, como sempre. Pedimos a bênção e agradecemos a todos pela oportunidade de estar adentrando através do sistema de comunicação da FM Cultural, falando com vocês. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Amém, obrigado Ananias. Vamos, as pessoas mandando perguntas, vou encaminhar algumas pro Ananias. Obrigado a todos vocês que estão nos ouvindo através da Cultural FM. Obrigado a toda essa estrutura montada aqui pela nossa presidente Aracélia Moreira Leite. Obrigado, viu, Aracélia, pela oportunidade e pela audiência. E só agradecer a Deus pela vida do Ananias, pela família dele, né, que tem ajudado muito a comunidade Lago da Pedra. Vamos trazer o pessoal pedindo para a gente trazer a Maura Jorge aqui. Não, vamos trazer ela aqui, gente. Se acalma, vamos trazer a mulher. Vamos trazer a mulher aqui, que é sempre muito bom conversar com ela. A Maura, eu tenho uma admiração por ela também. Como mulher, como política, é um ser humano. Eu já disse para ela uma vez assim, é difícil ela chegar com uma pessoa com aqueles olhos azul dela, meu amigo, e não conquistar. É um ser humano também incrível, uma figura fantástica. Então, obrigado pela audiência. O pessoal da oposição que estão mandando, vamos trazer o Samuel. Isso que o homem é pesado, meu amigo. Vamos trazer o homem aqui também. Samuel, os pré-candidatos. Samuel, tem o Mauro Jorge, tem
a Fabiana do Osmani, que se colocou também à disposição para ser candidata. Então, tem muita gente aí pré-candidato aí, todos, é claro, pensando no bem de nossa cidade. E, pessoal, a rodoviária, garantida pelo nosso amigo Ananias Bezerra, vai sair em 2023, e negócio chique, vai sair, construir mesmo do zero, porque tá merecendo a nossa rodoviária. Grande abraço, obrigado. Trabalhamos em nome de Estampiarte, Sanduba do Del, Arroz Quilão, Marquinho Construção, Elane, Marquinho Construção, cobre qualquer orçamento e divide até em 12 vezes. Grande abraço, fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, Lago da Pedra, tchau, pessoal do YouTube, tchau, pessoal da Cultura FM. Tchau. Pessoal do Instagram, obrigado aí, o homem tá aí. Ó, sexta-feira, toda sexta-feira, a reunião dos vereadores, a sessão é transmitida pelo YouTube. Bom demais vocês acompanharem. Tá lá a cobrada da negada. Obrigado, viu? Grande abraço. Show, velho!